Olá! Hoje a gente vai começar a falar do reino proctotista. Em especial, hoje nós vamos falar dos protozoários, ver suas características e as suas divisões. Então, vamos começar? Quando nós falamos dos protozoários, nós estamos nos referindo a um grupo que é constituído exclusivamente por seres unicelulares, que vão apresentar células eucariontes, ou seja, o seu material genético ele está organizado no interior de uma membrana, que é a carioteca. Também são organismos heterótrofos, já que eles são desprovidos de clorofila. Podem ser encontrados no ambiente de forma isolada ou formando ainda colônias. Esses organismos eles podem apresentar hábitos parasitas, mutualistas ou ainda viver livremente como consumidores no ambiente. Em relação ao seu metabolismo, eles podem ainda utilizar o oxigênio no seu metabolismo, sendo, portanto, seres aeróbios, ou não utilizar o oxigênio. Nesse caso, são classificados como organismos anaeróbios. Em relação ao ambiente, eles podem ocupar o ambiente aquático, sendo dossícola ou marinho, ou ainda o ambiente terrestre, só que o ambiente úmido nesse caso. A forma como esses organismos são classificados considera principalmente os seus mecanismos de locomoção. Dessa forma, nós temos 4 principais divisões: os risópodes, os ciliópodes, os flagelados e os esporozoários. A gente vai ver as principais características de cada um desses filos a seguir. O primeiro filo que nós vamos estudar é o filo risópoda, que é onde nós encontramos como principal representante as amebas. Nesse grupo, a movimentação ela vai se dar a partir de formação de pseudópodes, que ocorre a partir do movimento ameboide. Ou seja, o citoplasma ele vai ter uma movimentação do seu citossol e do seu citogel, de maneira que isso vai gerar na membrana deformações. Essas projeções da membrana são justamente os pseudópodes. Eles vão servir tanto para a sua locomoção, como também para a sua alimentação, como nós vamos ver a seguir. Em relação à alimentação desses organismos, não só desse grupo, mas de outros também, a gente vai observar que a célula do protozoário vai perceber a presença do alimento, do nutriente, né, a partícula que vai lhe servir de alimento. A partir desse momento, iniciam-se as projeções da membrana, ou seja, vai haver a formação dos pseudópodes, que tem como intuito englobar essa partícula, trazendo ela para o interior da célula. A partir do momento que esse englobamento ocorre, a formação da vesícula alimentar. A partir daí, organelas já existentes, presentes no interior dessas células, vão se incorporar. Então, vamos lá. Eu tenho o englobamento da partícula, vai haver a formação do vacúolo alimentar, ou também pode ser chamado de fagossomo. A partir daí, eu vou ter a fusão com os lisossomos, que apresentam no seu interior as enzimas digestivas, formando, a partir daí, o vacúolo digestivo. Tudo aquilo que for utilizado pela célula, ou seja, aquilo que pode ser aproveitado por ela, vai ser absorvido. Tudo aquilo que não tiver utilidade para a célula vai formar o chamado vacúolo residual, que vai se aproximar da membrana, fundindo-se a ela, e a partir daí essa membrana ela se abre para liberar todo esse resíduo. Esse processo de eliminação de restos da digestão é chamado de plasmocitose. Uma organela que nós precisamos compreender o seu funcionamento é o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Essa organela vai ser encontrada nesses organismos que vivem no ambiente dossícola. Mas para a gente entender como é que se dá o seu funcionamento, a gente precisa recapitular alguns conceitos relativos à membrana plasmática. Então vamos lá. Toda célula vai ter uma membrana que tem a capacidade justamente de regular o controle das concentrações internas da célula. Então, através da propriedade da permeabilidade seletiva, a membrana ela consegue gerenciar quem entra e quem sai dela. Sendo que, no caso,
As nossas células, elas sempre procuram manter o equilíbrio com o meio, ou seja, manter a concentração interna similar à concentração externa. Nesse caso, os micro-organismos que vivem no ambiente do cícula, eles enfrentam um problema, que é justamente o ambiente, o meio externo. Quando eu falo que o ambiente é do cícula, não é pela presença de glicose, né? A água doce, no caso, não é porque ela vai ter carboidratos, e sim porque ela é desprovida, ou seja, as suas concentrações de sais minerais é reduzida, sendo que isso vai fazer com que a célula se torne hipertônica. E aí a gente tem que lembrar o quê? Sempre que a célula se encontra no ambiente hipotônico, ou seja, quando ela está hipertônica, ela tenta equilibrar essas concentrações. E de que maneira ela vai fazer isso? Absorvendo água. Essa absorção de água vai fazer com que o volume da célula aumente. E isso vai poder gerar o aumento do volume celular de maneira que leve ao rompimento da célula. Ou seja, para conseguir equilibrar a concentração interna e externa, ela acaba absorvendo tanta água que isso vai fazer com que a célula estoure. Não é interessante para as células que socorra. Portanto, o que é que acontece? O vacúolo contrátil, ele vai atuar justamente tentando equilibrar esse processo. Como? À medida que a água entra na célula por osmose, o vacúolo pulsátil, ele vai absorver essa água e jogar para fora da célula. Então, dessa maneira, a célula consegue manter o seu volume sem que haja ruptura da sua membrana, ok? Nos organismos que vivem no ambiente aquático marinho, essa organela ela se torna desnecessária, já que vai haver o equilíbrio da concentração de sais no interior da célula e fora dessa célula também. No filo Ciliófora, nós vamos identificar que os organismos que integram esse grupo apresentam a sua membrana revestida por cílios. Esses cílios, eles vão justamente favorecer a sua movimentação a partir de um movimento lento e sincronizado. Então, no caso, nessas células nós vamos encontrar numerosos cílios que vão ser de tamanho reduzido, diferente dos flagelos que nós vamos estudar logo mais. O nosso grupo agora é o grupo dos zoomastigóforos, ou simplesmente flagelados. Nesse grupo, nós vamos ter que a estrutura de locomoção vai ser justamente o flagelo, que, dependendo da espécie, pode ser um flagelo único ou eu posso ter vários flagelos. O importante é a gente entender que a quantidade de flagelos vai ser sempre bem inferior à quantidade de cílios naqueles protozoários que são enciliados. Então, assim, os flagelos, eles são estruturas bem maiores que os cílios, só que bem menos numerosas. No filo ampicomplexa, ou nos esporozoários, a gente não vai identificar qualquer estrutura de locomoção. E aqui existe uma curiosidade. Todos os integrantes desse filo são obrigatoriamente parasitas, ou seja, eles vão ser responsáveis por causar alguma doença, seja na espécie humana ou em outros animais. A reprodução dos protozoários vai ocorrer, na maior parte das vezes, pelo processo assexuado. Um desses processos é justamente a divisão binária, no qual vai ocorrer o aumento do volume citoplasmático com a duplicação do seu material genético. Posteriormente, ocorre a separação dos núcleos formados e do seu citoplasma, originando duas células idênticas, sem variação do material genético. Um outro processo também assexuado é a divisão múltipla ou a esquizogonia. Nesse caso, o núcleo ele vai sofrer inúmeras divisões por mitose, ou seja, eu vou passar a ter uma célula multinucleada, onde em cada núcleo eu vou encontrar exatamente o mesmo material genético, pois eles são cópias. Posteriormente a isso, vai ocorrer a individualização dessas células. Vão ser formadas inúmeras novas células
Só que nesse caso, o que vai diferenciá-la da divisão binária é que as células elas vão ser formadas com tamanho reduzido. E aqui eu vou ter a formação de um número maior de células após o processo. Um processo sexuado é justamente a esporogonia. Nesse caso, vai haver a formação de uma célula ovo, ou um zigoto, que vai ser uma célula diploide. Essa célula ela vai sofrer meiose e é justamente esse processo que vai garantir a variabilidade genética, já que durante a meiose eu tenho a realização do crossing over, assim como também eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Então eu tenho a formação de 4 células, que são chamadas de esporozoítos, que vão apresentar um material genético diferenciado. A partir desse momento, essas células elas vão sofrer mitose, duplicando-se no interior do cisto. Após o processo de mitose, esses 8 esporozoítos que foram formados são liberados, havendo, nesse caso, a variabilidade genética entre algumas dessas células. Por fim, nós vamos ter a reprodução por conjugação, que também é um processo de reprodução sexuado, pois vai garantir, ao final, a variabilidade genética. Mas antes da gente falar do processo, a gente precisa entender o seguinte: nos protozoários, eu vou ter a divisão do material genético da seguinte forma. Eu vou ter o macronúcleo. Nesse macronúcleo, eu vou ter a regulação do metabolismo da célula. E eu vou ter o micronúcleo, que vai estar justamente relacionado à reprodução. Pois muito bem, vamos lá. Como é que esse processo vai ocorrer? O micronúcleo, ele vai sofrer meiose, originando a partir daí 4 núcleos haploides. Isso em cada um dos protozoários que vai participar da conjugação. Dos 4 micronúcleos que são gerados, 3 vão desintegrar. Portanto, vai ficar só um micronúcleo. Esse micronúcleo que sobrou, ele vai sofrer uma mitose. Ou seja, ele vai ter o seu material genético duplicado. Então, em cada protozoário, eu vou permanecer com 2 micronúcleos. A partir daí, esses protozoários eles vão se unir e vai haver uma troca dos micronúcleos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o micronúcleo de um e trocar pelo micronúcleo do outro. Nesse momento, o macronúcleo ele também vai desintegrar. Quando eu tiver a união dos micronúcleos que foram trocados, eu vou gerar um novo micronúcleo, que vai ser justamente a partir dele que no protozoário vai ser originado um novo macronúcleo, a partir dessas novas informações genéticas. Então, com isso, mesmo que eu não tenha o aumento do número de indivíduos na população, eu vou passar a ter uma variabilidade genética. Por isso que ele também é considerado um processo reprodutivo, pois ele garante essa diversidade em relação ao material genético de cada uma dessas células.